Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Eu estou fazendo esse programa hoje em respeito a todos vocês e em respeito a uma luta que travei durante mais de 15 anos na cidade de Chile. E vou aproveitar para mandar um recado diretamente para o secretário de Mobilidade Urbana, Pedro da Combe, o atual Pedro da Combe, pessoa cujo qual tenho um grande carinho. Quando se fala em transporte, nós devemos observar, antes de mais nada, o que diz a Constituição de 1988, Carta Magna deste país. No seu artigo 22, inciso 10, ela declara: cabe à União legislar sobre transporte e trânsito. Cabe à União exclusivamente legislar sobre transporte e trânsito. O que é transporte? Transporte é um meio de locomoção de bens e de pessoas. É o direito ir e vir do cidadão. Trânsito é o bojo principal da mobilidade urbana, do movimento. O transporte e a mobilidade urbana é regida pelo Código Brasileiro de Trânsito. Esse código determina regras basilares, uniformes para todo o território brasileiro. Veículos para transporte remunerado de passageiros, obrigatoriamente, tem que ter 8 anos de fabricação, placas vermelhas para ser identificado como transporte remunerado de passageiros. E seu condutor, seu motorista, deve estar habilitado para a função como condutor de transporte remunerado de passageiros. Especificamente para essa função, concurso específico no SESI e SENAI para condutor de passageiros. Isso é o que determina a Carta Magna desse país. Lei. Cabe aos municípios fornecer transporte para seus munícipes. Os municípios são responsáveis, por transporte para seus municípios. Caso o município não queira se responsabilizar, ele transfere essa responsabilidade conforme o que determina o artigo 175 de nossa Constituição. Ele transfere essa responsabilidade por contrato devidamente assinado para particulares, através de concessão para empresas e permissão
para pessoas físicas. O mesmo acontece com os estados, com os estados federativos do Brasil, não é só na Bahia. O transporte intermunicipal entre cidades é de responsabilidade do Estado. Se ele for transferir essa responsabilidade, segue o mesmo conceito do artigo 175 da Constituição. Contratos para transporte remunerado de passageiros. Empresas, concessão, individuais, permissões. Então, meu amigo, existe uma lei específica federal em 2017, quando apresentei a pedido de Diógenes Tolentino Oliveira Dinha, abri uma representação no Ministério Público do Estado da Bahia para solucionar o problema do TAC, termo de ajuste de conduta, que vinha se arrastando há anos. Então, apresentei uma proposta. Nessa proposta estava a reformulação da Lei 536 e um plano de trabalho para o governo Diógenes Tolentino. Essa proposta foi acatada pelo Ministério Público e retornou ao setor de planejamento da Câmara, da Prefeitura Municipal, em março de 2017, para ver a reformulação da lei e também ser implantado o plano de governo. Em 2020, após o pleito de 2020, eu fui nomeado pelo governo Diógenes Tolentino na Secretaria de Mobilidade Urbana, sabedor que já havia sido sancionado a lei federal 13.683 de 2018, por Michel, então presidente da República, Michel Temer, sobre o Plano Nacional de Mobilidade Metropolitana, que acabava com o mito transporte intermunicipal entre cidades limítrofes. Ou seja, cidades limítrofes da região metropolitana não são mais regulamentadas pelo Estado, pela GERMA. São regulamentadas pelo Plano Nacional de Mobilidade Metropolitana, convênio entre as cidades limítrofes. O número da lei é 13.683 de 2018. Voltei eu, como agente público, técnico de serviços públicos, nomeado na CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana, e fui conversar novamente com a promotora.
E ela me orientou que deveria ter sido feito, e não o fez, os conselhos de transporte, meio ambiente, moradores, todos os conselhos. E o governo de Jorge Tolentino não havia feito. Retornei e falei com o secretário. E o alertei do perigo que ele estava ocorrendo. Ele imediatamente me autorizou a fazer as audiências públicas para os conselhos. E assim eu fiz. Eu tenho vídeos gravados da época. Fiz audiência para o IRT, fiz audiências para a construção dos conselhos, e nada saiu do papel. Bem pelo contrário. Os interesses escusos de monopólio, já que, como diz muito bem Peter Weller, é no caos que se tem os melhores investimentos. E o transporte em si é um caos. Escravizam homens e mulheres. A lei não é cumprida de maneira alguma. A Constituição foi jogada no lixo. Muito bem. Agora sempre o resultado. Porque tudo tem prazo. E a lei também. O Ministério das Cidades, o Ministério de Mobilidade Urbana, estabeleceu prazo, 25 de junho de 2025, para que a Secretaria de Mobilidade Urbana se adequasse à Lei Federal 13.683 de 2018. E agora, as empresas que eram contratadas pelo Estado vão ter seus contratos cancelados. Em razão da lei, automaticamente, seus funcionários, motoristas, cobradores, fiscais, pessoal de manutenção, mecânico, chapista, pessoal de escritório, todos vão sofrer demissão em massa. Porque a empresa sem contrato não pode reformular uma frota. Qual é a garantia que ela tem? Vai ser clandestina? Sim, exatamente isso. Clandestina. Fora da lei. Por trabalhos e movimentos escusos de monopólio, de interesses de alguns. E outro detalhe, meu amigo Pedro, existe um movimento para denegrir a imagem de uma promotora de justiça de altíssima competência, Rita Torinho. Estão alegando que ela declara que o governo do estado é culpado por este imbróglio criado pelos secretários das 13 cidades da região metropolitana, que não apresentaram os seus planos diretores de mobilidade metropolitana. E não esqueça, em 2030, a ONU vai ter os 30 anos, do
Pacto pelo Milênio e vai cobrar do Ministério de Mobilidade Metropolitana, o Ministério de Mobilidade Metropolitana, os trabalhos. E nós, da cidade de Simões Filho, não fizemos uma das metas. Sustentabilidade. Estamos de braços cruzados. O problema é bem maior, meu amigo Pedro, que você possa imaginar. E faltam apenas 5 anos. 5 anos para você solucionar o problema.